E aí galera, voltei! Professor Andreas na área mais uma vez aqui pra gente terminar finalmente esse capítulo de espelhos agora, tá? Só que o que a gente viu nas duas últimas aulas? Nós vimos a parte de espelho plano, que é só desenho. Nós vimos a parte de espelho esférico, côncavo e convexo, a parte só de desenho também. Ficou faltando uma partezinha, fala a verdade, aquela parte matemáticazinha pra gente calcular as coisas. Então nessa aula de agora a gente vai ver a parte matemática da coisa, tá? Que é o seguinte, parte matemática é aquela partezinha que a gente vai calcular o tamanho da imagem, por exemplo. Se eu tô a 2 metros do espelho, qual que é a distância que a minha imagem tá do espelho? Não é 2 metros. Isso era para espelho plano, para espelho esférico muda, certo? Nunca é igual, só vai ser igual quando estiver exatamente em cima do ponto do centro de curvatura, beleza? Quando estiver em cima do centro de curvatura, daí vai ser igual. Beleza, povo? Então vamos lá fazer a parte matemática da coisa. Você aprendeu a fazer a parte geométrica, agora vamos para a parte matemática. E a primeira equação que eu gostaria muito que você lembrasse era essa equação aqui. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Professor, eu sei o que é o F. F é o foco, né? Isso, é a distância focal, tá? Cuidado. Então anota isso aí pra mim. O F é a distância do espelho até o foco daquele espelho. É a distância focal que a gente fala. Beleza? O que é o P? O P é a distância do objeto até o espelho, tá? Lembra que a gente viu lá enquanto tava vendo câmera escura, a distância do objeto até a caixa a gente chamava de P também? E P' era a distância da imagem até o furinho da caixa. Aqui é a mesma coisa. P' é a distância da imagem até o espelho. Sucesso? Então, muito facinho, muito tranquilo. É com essa equação, chamada de equação de Gauss, que a gente vai resolver quase tudo. Só que tem um detalhe. Um detalhezinho, professor, pequenininho. Um detalhezinho que é o seguinte. Eu tenho dois tipos de espelhos. Eu tenho espelho côncavo e espelho convexo. Como que na matemática, ali fazendo a conta, eu posso representar dois tipos de espelho, ou dois tipos de foco que existem. Para a gente representar na parte matemática o que a gente tem na parte natural, na parte da natureza aqui, a gente resolveu dar algum padrão. Ó, toda vez que eu estiver falando de espelho côncavo, isso quer dizer que o meu foco será positivo. Meu F, a distância focal, será positiva. Toda vez que eu estiver falando de espelho convexo, quer dizer que meu foco será negativo. Beleza? Então imagine que você está calculando alguma coisa. Bum! Deu foco igual a menos 10. O que quer dizer isso? Esse menos 10 quer dizer que o teu espelho é convexo. Só quer dizer isso. Beleza? Então, cuidado com esses detalhezinhos aqui, porque quando você estiver calculando, você tem que colocar o sinal. Se você não colocar o sinal, ele fala assim, um espelho convexo de foco 5 centímetros. Se você não colocar ali na forma menos 5, vai dar errado. Daí acabou tudo. Beleza. P' positivo, a imagem é real. P' negativo, a imagem é virtual. Então anota essa tabelinha para mim que é importante. P' positivo, imagem real. P' negativo, imagem virtual. Show? Mas essa formulinha não pode esquecer esses detalhezinhos aí. É só isso, não é nada demais, né? Segunda equação, para te dar munição aí, para você resolver as questões. Segunda equação é tipo isso aqui, ó. A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. A igual a I sobre O, menos P' sobre P. Professor, P' eu já sei o que é. Esse menos é da equação, se liga. A P' é a distância da imagem até o espelho. P, distância do objeto até o espelho. Agora, o que é o I? O I é sim em francês, né? O I. Nossa, que piadinha, nada a ver. Tá, o I é o tamanho da imagem, beleza? I, tamanho da imagem. E o O? O O é tamanho do objeto. Fechou? Tamanho da imagem, tamanho do objeto. E o A de Andrezinho é o aumento linear. Então imagine que eu tenho uma imagem de um objeto de 2 metros. E a minha imagem tem 4 metros, o aumento linear é 2. Fechou? Aumento linear é quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto. Faz sentido? Então, ó, essa é a equação. Só que note que tem dois iguais aqui. Dois igual, deve ser, né? Enfim. Note que tem dois sinais de igual aqui. Nossa, agora complica, 2 sinais de igual. Enfim. Tá, então você pode usar essa equação aqui. Você pode usar esta equação aqui. Deixei minha digital aqui, ó. Você pode usar esta equação aqui.
Ou você pode usar essa equação. A igual a I sobre O, A igual a menos P' sobre P, ou I sobre O igual a menos P' sobre P. Beleza? Você pode usar, são 3 em 1. Isso aqui é munição pesada para resolver as questões. Se liga. Sabe como que eu decorei isso aí quando era adolescente, que estava estudando isso aí igual você? É uma maneira meio tosca aqui de decorar, mas deu certo pra mim, talvez dê certo pra você. Ó, eu decorei assim, ó. Tô até com vergonha de falar agora. Eu cheguei na frente do espelho, eu tinha problemas de decorar as coisas na época, ainda tenho, inclusive. Eu cheguei na frente do espelho e falei assim, ó. Ai, menos P' sobre P. Foi assim que eu decorei, né? Talvez funcione pra você. Se você quiser chegar na frente do espelho e falar ai, menos P' sobre P, talvez dê certo. Beleza? Só que tem que se ligar em um detalhezinho a mais. Ó, as letrinhas, o que significam? E o detalhezinho a mais é isso aqui, ó. Se a imagem for direita, o I é positivo. Se a imagem for invertida, o I é negativo. Então, ó, acrescenta naquela tua tabelinha. Resumindo, até aqui as informações. Vamos lá. Se o foco for positivo, espelho côncavo. Se o foco for negativo, espelho convexo. Se o P' for positivo, imagem real. Se o P' for negativo, imagem virtual. Se o I for positivo, imagem direita. E se o I for negativo, imagem invertida. E já que A é igual a I sobre O, eu posso até acrescentar o seguinte. Ó, se o A for positivo, a imagem é direita. Se o A for negativo, a imagem é invertida. Beleza? Posso até acrescentar isso aí se você quiser. Então acrescenta aí, por favor. Beleza, sabendo disso, acabou. Acabou. Só uma última coisa, antes de a gente resolver questões, que é isso aqui, ó. Essa formulinha é uma bazuca, meu. Tô te dando munição para resolver questão. E agora te deu uma bazuca, ó, para você destruir as questões. É essa formulinha aqui. A igual a F, F menos P. Então, quando a gente junta aquelas duas que eu te mostrei, dá um Megazord aí, um Optimus Prime, que é esse cara aí. Beleza? Então, anota essas equações e vamos resolver a questão. Pronto? Preparado? Tá comigo? Vamos lá, então. Ó, primeira questão é a questão 3 do Praticando Teu Livro 2, que é essa aqui, ó, questão da EEA 2019. E ela fala o seguinte: uma árvore de Natal de 50 centímetros de altura, árvore de Natal de 50 centímetros de altura, tamanho do objeto, foi colocada sobre o eixo principal de um espelho côncavo, a uma distância de 25 centímetros do seu vértice. Então a árvore de Natal foi colocada a 25 centímetros do vértice do espelho. Esse 25 centímetros é o P, a distância do objeto até o espelho. Beleza, prof. Sabendo que o espelho possui um raio de curvatura de 25 centímetros. Professor, quando ele fala raio de curvatura, o que ele quer dizer? Raio de curvatura quer dizer, sabe o quê? Raio de curvatura é a distância. Se liga aqui, ó. Deixa eu pegar outro canetinho aqui. Eu resolvi falhar tudo agora. Ó, raio de curvatura é a distância do centro de curvatura até o espelho. Vê se faz sentido. Esse centro de curvatura é o centro da esfera que formou o espelho. E a distância do centro até a superfície, não é o raio, né? Lá da circunferência, que você aprende na matemática. Então, quando ele fala raio de curvatura, ele está falando a distância do centro até o espelho. Sucesso? Beleza? Não precisa decorar isso aí, não. É um tanto quanto óbvio. Ó, ele fala que o raio de curvatura é 25. Professor, eu notei uma coisa diferente nessa questão. O que você notou? Professor, eu notei que a distância do centro de curvatura até o espelho é a mesma distância da árvore de Natal até o espelho. Danadinho. Show! Se você notou isso, quer dizer que você resolveu a questão, não precisa nem fazer conta. Se eu coloco o objeto no centro de curvatura, que tipo de imagem vai me dar? Vai me dar uma imagem invertida, vai me dar uma imagem do mesmo tamanho do objeto e vai me dar uma imagem na mesma distância. Essa questão, então, não precisa fazer conta nenhuma. Se você quiser, vai dar a mesma coisa, mas não precisa. Ela é invertida, ela é do mesmo tamanho do objeto, é o único ponto, eu repito para você, é o único ponto que o tamanho da imagem é o mesmo tamanho do objeto. Show? No espelho côncavo é isso aqui. Pessoal, existe esse ponto para espelho convexo? Não. Espelho convexo sempre te dá uma imagem menor, direita e virtual. Vai se ligando nos tipos de questões que podem aparecer para você. Beleza.
estando a 25 centímetros do verso do espelho. Se eu me coloco no centro, a minha imagem também se forma no centro, né? Foi isso que a gente conversou. Então, resposta, letra D de doidão. Sucesso? Beleza? Essa primeira questão foi? Vamos mais uma. Ó, questão 5 do teu praticando. Dá um pause, tenta resolver, depois você volta aqui. Questão 5 fala o seguinte: um objeto real, linear, é colocado a 60 centímetros de um espelho. 60 centímetros de espelho esférico, perpendicularmente ao eixo principal. A altura da imagem fornecida pelo espelho é 4 vezes maior que o objeto e é virtual. Se liga! Se liga! É virtual. Se é virtual, quer dizer que o I é positivo. Se é virtual, quer dizer que o I é positivo, né? Lembre-se disso. Com base nisso, é correto afirmar que esse espelho e a medida de seu raio de curvatura são respectivamente. O espelho já dá para saber, né? O espelho já dá para saber por quê? Porque para ser uma imagem maior, tem que ser um espelho côncavo. Não tem como, porque espelho convexo é sempre medivirto, menor, direito e virtual. Então, é côncavo com certeza. Então, ficamos entre B e D, tá? Beleza, prof. Agora vamos calcular para saber se é B ou se é D. O que ele me deu de dados nessa questão? Vamos lá. Ele falou que o aumento é 4 vezes, então aumento é 4. 4 positivo ou 4 negativo? Prof, é 4 positivo porque a imagem é virtual e toda imagem virtual é direita, né? Se é direita, o I é positivo, o que faz com que o A também seja positivo. Então tá aqui. Show? Beleza. Então A igual a 4. E ele me deu também que o objeto é colocado a 60 centímetros do espelho. Então ele me deu o P, a distância do objeto até o espelho, que é 60 centímetros. Beleza? Tá, o que ele pede? Ele pede o raio de curvatura. Professor, eu tô com uma dúvida. Fale. Professor, nas fórmulas não tem raio de curvatura. Não tem mesmo, nenhuma delas. Tipo, passei 3, né? Não tem raio de curvatura nas fórmulas. E agora, Joseph? O que farei eu, o que farás tu? Meu, não tem raio de curvatura, mas tem foco. E eu sei que o centro de curvatura está no dobro da distância do foco até o espelho. Então, qual que é o teu objetivo? Calcular o foco, a distância focal. Calculou a distância focal, daí você vai, multiplica por 2, você tem o raio de curvatura. Sucesso? Então, vamos lá. Para calcular o foco, eu vou usar a bazuca logo de uma vez, meu. Bazuca. A igual a F sobre F menos P. Show? Vou usar isso aí. O A é 4, igual F eu quero saber, o F eu quero saber, menos o P, que é 60 centímetros. Beleza, prof. Vou passar esses dois caras multiplicandinho aqui. Daí, quando eu passar multiplicandinho, ele vai fazer a distributiva, né? Vai fazer a distributiva. Vai ficar assim, ó. 4F menos 4 vezes 60 dá 240, igual a F. Show? Beleza, prof. Passei esse F para cá, o 240 para lá. Fica 4F menos F. 4F menos F dá 3F, igual a 240, né? Passou positivo. Fica divididozinho, fica 240 sobre 3. E 240 sobre 3 dá 80, né, prof? Exatamente. Então, a distância do foco é 80 centímetros. Olha que danadinha a questão. Tem essa resposta? Tem. Você vai marcar? Não. Porque ele quer o quê? Ele quer que você calcule a distância focal, o raio de curvatura. E o raio de curvatura é 2 vezes aquilo. Nossa, professor, questão danadinha. Pois é, o raio de curvatura é 2 vezes aquilo. Então é 160 centímetros. Letra D de doidão é a resposta correta. Beleza? Fechou? Povo, fechamos este capítulo. Imenso, mas a gente fechou. O que você vai fazer agora? Você vai comê-lo no almoço. Não literalmente, né? Comer no almoço quer dizer que você vai resolver as questões. Tudo bem? Sucesso? Beleza. Então, professor André fica por aqui. Valeu aí por ter prestado muita atenção nessa aula. Até a próxima. Tchau!